Olá, seja muito bem-vindo ao Cafemática com o Professor Fernando. Como elaborar uma atividade com teste? Como utilizar a ferramenta de formulário do Google Classroom para avaliações? Eu quero te convidar a fazer isso junto comigo. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que foi patrocinada pela Cooperativa Educacional de Vilhena. Meu muito obrigado a vocês pela valorização aqui do meu trabalho e espero que vocês gostem. Um abração e bom vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer é ir na segunda aba, Atividades, e a gente clica aqui em Criar atividade com teste. Automaticamente o Google Classroom vai criar aqui um formulário Google em branco e vai deixar algumas opções ali do lado direito da tela pré-formatadas. Por exemplo, essa atividade com teste é para quem? É para a turma de exemplo. Se você quiser passar para mais de uma turma, pode também. Você vai marcar os alunos que você quer que participem dessa atividade. Se você não marcar, significa que a atividade é para toda a turma. Quantos pontos essa atividade vai valer? Eu vou marcar aqui 10. Você pode deixar sem nota também. Delimita ali uma data de entrega, clicando aqui, depois aqui, e aí você pode escolher. Se não tiver nesse mês, é só clicar nessa setinha aqui para cima que a gente vai para o próximo. Escolhe lá uma data, por exemplo, uma terça-feira, dia 2 de junho, e aí você pode marcar uma hora para entrega, um prazo final, né? Essa, por exemplo, ficou terça-feira, dia 2 de junho, às 23h59, o prazo final. Eu gosto de me organizar também em tópicos. É interessante a gente marcar sempre ali qual tópico que você se refere. Por exemplo, essa daqui é uma atividade avaliativa? É uma atividade comum? Ou é algum material que você está publicando para eles? No caso, essa é uma atividade avaliativa, então eu vou marcar nesse tópico. A gente pode criar tópicos com os nomes que a gente quiser aqui. Basta clicar em criar tópico. Para mim faz sentido esses 3 tipos. Eu vou deixar esse em particular como atividade avaliativa. Eu gosto de começar ali pelo lado direito para não faltar nenhum campo e depois clicar aqui em título, escrever o título da atividade e deixar as instruções. Escritos o título e as instruções aqui, a gente pode finalmente criar a nossa avaliação. Clicando aqui em Blank Quiz, vai abrir uma tela nova para a gente preencher esse formulário. Se você estiver usando o notebook ou o computador e a letra estiver muito pequena, como é o caso agora, você vai teclar Ctrl e mais. Eu vou deixar em 150% de zoom aqui para poder enxergar melhor essas letras, né? Porque elas são bem pequenas. Não sei se é um problema para vocês, para mim é um problema essas letrinhas pequenas. E aqui a gente vai preencher o nome desse formulário, deixar a descrição e começar a fazer as perguntas. Vou deixar o nome da atividade idêntica aqui à atividade que está como título. Então vai ser o título também desse formulário. E aqui a gente vai começar a adicionar questões. E aqui nessa parte de baixo a gente vai começar a adicionar as questões. A gente vai montar junto algumas questões de exemplo, mas antes disso é necessário saber quais são os tipos de questões que existem. Se você clica ali em múltipla escolha, vai mostrar que tem vários tipos diferentes de questões aqui e a gente vai falar sobre cada uma delas. Vamos por ordem. Primeiro, uma resposta curta. Se a gente seleciona a opção de resposta curta aqui, você pode pedir para o seu estudante dizer uma resposta que ele não precisa se explicar tanto, né? Um exemplo de questão: quais foram as principais contribuições de Alan Turing para a computação? E aí o aluno vai ter o espaço ali para responder. Aqui embaixo fica a chave de resposta. A gente vai dizer qual é a resposta correta, né? E quantos pontos vale essa questão. Aqui em cima, então, você vai deixar essa pontuação do estudante. E aqui a gente pode deixar quais são as respostas corretas, né? As principais contribuições foram essa e essa, e você lista essas contribuições aqui. Mas é o seguinte, quando você adiciona isso como um feedback, né? Você dá uma resposta para o estudante, ó, se você clicar aqui em digitar feedback, você pode deixar o seu estudante sabendo dessas respostas. Quando ele responder o teste, ele vai ter um feedback, ele vai saber se ele acertou, se ele errou, e isso causa um grande problema. Porque a gente tem os alunos que trabalham de forma correta, estudam e tudo mais, e a gente tem aqueles que vão se aproveitar das fraquezas da internet. E essa daqui é uma dessas fraquezas. Porque se você responde na maior das boas intenções aqui, se você dá um feedback, você diz quais são as respostas certas, o que o estudante pode fazer? Um estudante que conhece mais, estudou mais para aquela prova, ele pode responder primeiro, e aí ele vai descobrir se ele acertou, se ele errou, grava isso tudo. Ele pode escrever num papel à parte, pode escrever no Word, pode gravar a tela, até como eu estou fazendo agora. Ele pode gravar quais foram as respostas que ele deu. E assim, se você dá um feedback de qual era a resposta que era para ele ter colocado, o que ele faz quando ele terminar esse teste? Manda no grupo do WhatsApp da sala, o resto todo mundo vai com 10.
Então, eu não sei se isso é realmente uma atividade avaliativa, né? A partir do momento que você deu a resposta, né, de bandeja assim para a turma, talvez não seja mais uma avaliação. Então, eu queria deixar claro essa fraqueza que existe no formulário do Google. Agora, se você acredita que não é problema você dar o feedback aí de resposta para sua turma, é só clicar aqui e você vai digitar, né, o que estava certo, o que você esperava da turma, e você pode também anexar algum documento ou até um vídeo. Por exemplo, você não quer deixar em forma escrita, você quer retornar uma explicação para esse estudante de quais foram as principais contribuições. Clicou aqui em vídeo, você pode pesquisar por um vídeo que já existe, de alguém que tenha produzido, ou clica aqui em URL e cola o endereço do seu vídeo no canal do YouTube que você tem a respeito desse tema, né? A respeito dessa resposta. Então, é possível fazer isso. E esse link funciona de forma semelhante, tá? Você vai clicar e você vai linkar para algum documento e vai ter algum texto para ser exibido. Por exemplo, resposta correta. Qual que é o link para a resposta correta, por exemplo? Lógico que aqui eu só estou dando um exemplo de atividade, tá? Não é sério esse link aqui, é só para mostrar como funciona. wikipedia.org Alan Turing. Então, se você adiciona isso daqui como link da resposta, você pode escrever aqui um texto, né? Tipo, confira a resposta abaixo, o link para a resposta correta, o texto a ser exibido para a pessoa poder clicar, é resposta correta que eu escrevi, poderia escrever qualquer outra coisa, e se você clicar aqui em adicionar, esse link vai estar junto ao feedback. Você pode escrever por conta própria o feedback ou então linkar para algo que já existe, algum material que já existe. Clicou aqui em salvar, vai ficar escrito assim. E quando o estudante clicar aqui na resposta, né, ele vai ter esse feedback aqui, no caso, esse link para a Wikipedia. E é isso, assim que funciona a chave de resposta, tá? Cliquei aqui em concluído, a gente volta lá para a nossa avaliação e pode continuar escrevendo as próximas questões. Você ainda pode marcar a sua resposta como obrigatória ou não. O problema da resposta obrigatória, ao meu ver, é o aluno responder qualquer coisa só para entregar. E isso vai de professor para professor, mas eu acho que semelhante à prova que a gente entrega e aceita que ele devolva em branco algumas respostas, é interessante deixar essa opção desmarcada. É possível ainda a gente clicar nessas reticências e marcarmos aqui a descrição, né, para dizer mais detalhes sobre a questão. Não esqueça, por exemplo, de citar sua cidade de origem. Por exemplo, né, a gente está informando algo que a pessoa deve saber a respeito dessa pergunta. Clicando aqui e marcando descrição de novo, ela some essa descrição que a gente acabou de fazer. E clicando aqui em validação da resposta, a gente pode pedir que a resposta do aluno tenha algumas características específicas. Por exemplo, se fosse uma questão de matemática, eu poderia falar que a resposta é um número e é maior do que, ou está entre dois números, ou é igual a um determinado número e assim por diante, e resultar aqui um texto de erro personalizado, tá? A gente vai ver isso como é que faz mais para frente também. Aqui no caso do texto, a gente pode dizer se contém ou não alguma frase ou alguma expressão específica. Por exemplo, você pediu para não esquecer de citar a cidade de origem. Então você pode colocar aqui Paddington, que é onde ele nasceu, e deixar um texto de erro personalizado. Você esqueceu de citar a cidade de origem. E o que vai acontecer? Enquanto o estudante não escrever essa palavra que você está pedindo que seja escrita no meio da resposta, pode ser no início, no fim, tanto faz, enquanto não estiver essa palavra escrita, ele não vai conseguir enviar essa resposta. É uma validação, no mínimo precisa estar escrito aquilo para que ele consiga enviar uma resposta. Se ele não escreveu, aparece mensagem de erro, certo? Então a gente tem como colocar ainda essa validação e aí enviar para o nosso estudante. Vamos ver agora a versão do estudante como é que fica, tá? Eu vou clicar aqui em enviar, vai aparecer as opções, né, de enviar formulário, e eu vou vir aqui nessa segunda opção, né, eu não quero enviar via e-mail, eu quero enviar via um link. Eu vou clicar nesse link aqui, copiar, e eu vou abrir esse link aqui numa janela anônima. Para abrir uma janela anônima aqui, se você estiver usando o Google Chrome, Ctrl+Shift+N, e aí você tem a atividade para você mesmo ver se está legal ou não antes de enviar para a turma. Então aqui a gente tem, como é só uma questão, né? Quais foram as principais contribuições de Alan Turing para a computação? Não esqueça de citar sua cidade de origem. Nem precisa fazer sentido a minha pergunta aqui, eu estou só usando um exemplo, lembrando mais uma vez. E aí o estudante vai lá, escreve a resposta dele e você percebe aqui que tem um erro. Ó. Você esqueceu de citar a cidade de origem de Alan Turing. Se ele tentar enviar aqui, pode estar escrito um texto com várias informações que ele lembrou, que ele estudou e tudo mais,
Mas se não tiver escrito o que você falou que precisa estar, aquela palavra-chave, que é a cidade onde ele nasceu, o estudante não vai conseguir enviar isso. Ou seja, a resposta dele não vai ter validação. Então, o que o estudante vai precisar fazer? Acertar isso. Ele pode só escrever Paddington que some. Ó. Se ele não escreveu Paddington, ele tenta enviar, aparece aquela mensagem de erro personalizada. Se ele escrever só a palavra Paddington, já aceita como uma resposta, por exemplo. Se ele enviar aqui, já aceita como uma resposta, mesmo não tendo escrito o restante necessário aqui. Então aí vai do professor como é que você vai usar essa ferramenta a seu favor. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ficado bem explicadinho a respeito de como funciona uma resposta curta. Eu vou falar sobre cada uma das outras respostas também, mas fica tranquilo, porque nos outros vídeos eu não vou precisar falar dessa parte de baixo, chave de resposta, e nem essa parte de obrigatória e validação e tudo mais. Então a tendência é que os próximos vídeos sejam mais curtos, tá? Então fica tranquilo aí. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Eu espero que tenha sido útil para você. Lembra de clicar aqui embaixo no like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para a comunidade. Deixa teu comentário com dúvida se ficou alguma. E saiba que a continuação dos vídeos dessa playlist está aqui em cima aparecendo, beleza? Um abração e até o próximo vídeo. Falou!